Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live aqui que vai tratar de assuntos importantíssimos, né? Aquele tipo de coisa que a gente não consegue entender, né? Como é que tem gente que ainda quer o socialismo, como é que tem gente que acredita nesse sistema, mas como eu sei que vocês já me ouviram bastante falar nisso, eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz de ter uma companhia de alguém da Argentina, porque, por vezes, é o país aqui que o Brasil é o principal parceiro, não sei se ainda continua sendo, vou perguntar para ele, mas se não é, com certeza é um dos principais parceiros comerciais ainda da Argentina, mas para muita gente parece meio distante ainda. Então a gente vai falar um pouquinho dessa realidade que ocorre na Argentina, alertando para os perigos do socialismo com o nosso amigo Gustavo Segre. Tudo bem, Segre? E aí, Eduardo, muito bem, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de contar às pessoas aqui no Brasil como está a Argentina. Tô vendo aí que você é um fascista de carteirinha, tem a bandeira do Brasil aí atrás de você que eu tô vendo ali, ó. Claro, Brasil e Argentina. Isso porque eu utilizo esse estúdio para contar para os argentinos sobre a realidade de verdade brasileira através do programa de televisão La Nación Más, o noticiero La Nación Más da Argentina. Muito legal. Segredo, deixa eu passar um vídeo rapidinho para o pessoal, até para introduzir o tema aqui do que a gente vai falar. E é uma participação sua num jornal argentino falando um pouquinho de Brasil. Vamos lá, rapidinho. Isso aí. Segre, querido, estoy con vos en Brasil. Sí, señor Eduardo, buenas tardes para todos. La noticia del día económica. La economía brasileña está sorprendiendo a todos, sobre todo a los más críticos. Fueron divulgados los números, tenemos un cuadro, si te parece bien, y lo podemos compartir con todos los datos de ahí. El PBI creció 1% el primer trimestre. El FMI había dicho que iba a crecer en el año 0.3. Fíjate vos la diferencia entre lo teórico y lo real. El desempleo bajó al 10,5%. Qué bárbaro. Había estado antes en 14.8. Claro, son 10 millones y medio de brasileños que no tienen trabajo, recordando que siempre el índice de desempleo se calcula por las personas que buscan trabajo y no encuentran. Pero en la contrapartida son prácticamente 100 millones de brasileños con trabajo en la economía formal. El superávit fiscal se mantiene desde hace 9 meses. La inflación, más baja que las proyecciones, terminó en el 0.42 para la previsión del mes de mayo. Perdón, ¿puedes repetir esa cifra? 0.42 claro. Mensual. 0.42, las expectativas de todas las encuestadoras daban arriba de 0.7. Mamma mía. Fue 0.42. La deuda pública bruta, que incluye a la previdencia, municipios y estados provinciales, 78.3, está por debajo de la situación prepandémica, y la deuda pública neta, que es solamente el gobierno federal, 57.9. Una locomotora, ahora, Brasil, una locomotora. Impresionante. Y te doy dos datos más que no están en el cuadro, pero vale la pena repasarlos y compartirlos. Brasil tuvo superávit fiscal en abril. Esto quiere decir que el gobierno recaudó más de lo que gastó, o dicho de una forma más elegante, gastó menos de lo que recaudó, por 8.200 millones de dólares solamente el mes de abril, que es el mayor superávit fiscal en 21 anos. Segre, uma pergunta. Você está nesse vídeo elogiando, né, as políticas econômicas brasileiras, como, por exemplo, falando que o governo brasileiro ele tem arrecadado mais do que o Estado tem gastado. Sim. Parece-me tão lógico que a Argentina deveria fazer igual. A Argentina consegue fazer isso, o governo do Alberto Fernandes? Não só não consegue, senão não quer. Que é o pior. Você pode ter a vontade. Vamos imaginar na tua casa, na minha casa, 1 mês, 2 meses, a gente pode ter um gasto acima do que a gente ganha. Mas isso não pode ser permanente. No caso da Argentina, o déficit fiscal é crônico, é histórico, dos últimos muitos anos. E quando a gente tem essa realidade, observa, a economia é uma ciência que se controla pela perspectiva. Quando está mal, a perspectiva é de melhora. Quando você não enxerga que essa melhora vai acontecer, todos os indicadores se distorcionam. E quando eu fiz esse vídeo, que foi aí pelo mês de junho,
quando a gente avalia hoje a realidade do Brasil, é melhor. Nesse momento, tínhamos 10% de desemprego, hoje está 9,3%. A relação entre a dívida pública total era 78,3%, ou é 78,2%. Então, todos os indicadores brasileiros conseguem melhorar a perspectiva de inflação. O próprio crescimento, eu mencionei que aí que tinha crescido 1% no trimestre. A previsão desse ano já é 2%. Sim. Quando ninguém falava 2%, no começo do ano o FMI falava 0,3%, ele teve que ir gradativamente. E a inflação contrária ao mundo está diminuindo. Por que esses analistas estão errando, Segredo? Não estão errando. Eles estão falando o que eles querem falar. Você tem sempre nas estatísticas duas formas de ver a coisa. Você pode ver esse copo, e eu te mostro, a metade está cheia. E alguém pode dizer, sim, mas a metade está vazia. E esse é o que tem visto a questão que joga contra a economia brasileira. Por quê? Tem que mostrar que as coisas não estão certas. E a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil é olhar na Argentina e ver como não deve ser feito a administração de um país. E é o que o presidente Fernandes hoje está fazendo. Esses números que eu mostrei, que chamaram a atenção do Eduardo Feynman, que é a âncora do noticiero, a gente semanalmente temos uma atrás da outra. E por que não são divulgados os números reais? Porque isso demonstra a falta de eficiência do governo argentino para controlar a economia, contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Segredo, uma pergunta. Antes do Alberto Fernandes estava o Macri como presidente. Sim. O Macri era visto por muitas pessoas como um governo mais à direita, um governo de centro-direita. Como é que foi o governo Macri na economia? Ele estava conseguindo colocar a Argentina nos trilhos ou as políticas econômicas dele acabaram que a política invadiu, né, a política econômica e desandou tanto a Argentina a ponto de criar as condições para retornar o kirchnerismo? O começo foi bom. Tinha cepo cambiário, as pessoas não conseguiam comprar dólares no dólar oficial. E o Macri foi tirando isso. Começaram a chegar investimentos produtivos em função dessa expectativa. A economia se gera pela expectativa futura. Quando, em 2018, o ministro-chefe da Casa Civil, que lá se chama chefe de gabinete, Marcos Peña, entrou numa live do Banco Central determinando qual seria a taxa de juros que o governo queria colocar, acabou. Começou o problema sério do governo Macri. Por quê? Porque teve interferência da questão política numa questão econômica. E aí começou a desandar todo. Aquele que tinha colocado investimentos falou, isso aqui vai estourar. Não conseguiu diminuir a despesa pública. A Argentina continuava a ter déficit fiscal. Tinha um monte de gente que pegava ajuda social. E essa ajuda social se transmitia em despesa do governo, sem contrapartida, que cada vez queria mais dinheiro. Então, a dúvida é se o Macri não conseguiu, ele não soube ou ele não quis consertar as questões. E isso permitiu que volte o populismo de esquerda com a Cristina Fernandes. Por isso que é importante no Brasil entender que não é apenas uma questão ideológica, é uma perspectiva econômica. Quando que os presidentes conseguem a reeleição? Quando a situação está melhor do que estava e vai estar melhor no futuro se eles continuarem. E essa é a perspectiva que a gente tem claramente e que é impossível não ver. Ou seja, quando o outro dia Emílio, no Pânico, falava está acontecendo tal coisa, mas esse mais é que eu tenho que tentar te tirar a tua conquista para baixo, porque senão estou justificando que você fez a coisa certa, que é o que está fazendo o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes no Ministério da Economia. E como é que foi a condução da economia da Argentina durante a pandemia? Porque o presidente Bolsonaro, ele teve muita coragem, e eu acredito que ele foi o único líder mundial, pelo menos que eu vi, a dizer, a prestar atenção, a chamar atenção para a economia, para os efeitos do pós-pandemia, porque parecia que estava ocorrendo uma competição para ver quem é que fazia mais lockdown, quem é que fechava mais comércio. E o Bolsonaro falou, calma, gente, olha só, isso aí vai dar problema, isso vai dar problema. Enfim, hoje em dia no Brasil, a inflação está alta, em que pese a gente conseguir reduzir o preço do combustível
e também conseguir reduzir a taxa de desemprego. Como é que está a situação na Argentina nesse contexto de pandemia? Bom, eu me converti, sem querer, num tradutor das políticas do presidente Bolsonaro, porque, como ele Bolsonaro está querendo que todo mundo se contagie e deixe aberta a economia, e o presidente Fernandes era o governo te cuida, o Estado protege você, todo mundo para dentro, e aí ele cometeu 2 erros, o Fernandes. O primeiro foi todo mundo dentro das casas, tinha gente que morreu, colocado numa cama no chão. Teve um pai, que tem uma foto disso, Eduardo, muito grave, que ele leva no seu colo a uma filha porque não permitem entrar no estado provincial dele para levá-la no hospital. E a menina morreu. E, entanto, isso, que o governo te cuida, o governo te protege, o presidente Fernandes fazia festas na casa do governo. Então, quando começou o presidente te cuida, a popularidade do Fernandes foi 85% positivo. Incrível. Por quê? Porque o governo vai te cuidar, estava dando dinheiro, dava cartão alimentar, não poderia cuidar melhor do que dar dinheiro para os argentinos. Mas não se faz populismo se você não tem grana atrás. E o governo gastando mais do que arrecada, essa grana acaba. E aí você imprime, emite nota. Emitiu tanta nota argentina que sabe quem exportava nota argentina para a Argentina? Espanha e o Brasil. A Casa da Moeda Brasileira no Rio de Janeiro emitia pesos e exportava os pesos para a Argentina porque o Banco Central da Argentina não conseguia emitir na velocidade que precisava. Quando a pandemia continuou, claro, as pessoas falam, cara, 1 mês eu seguro as pontas, 2 meses eu seguro as pontas, já 3 começa a ter problema. E aí, Fernandes, quando que a gente vai conseguir? Fechou o país. Eu, argentino, não consegui entrar na Argentina. Fiquei 7 meses sem ver a minha mãe. Não consegui entrar na Argentina. Fechou. E agora o preço está sendo pago. O Fernandes está com menos de 10% de aprovação, muita gente desempregada, muitas indústrias indo embora, muita gente que hoje recebe um plano ajuda social está querendo mais dinheiro porque entenderam que isso era um direito, não tem contrapartida e o dinheiro acabou. A reserva do Banco Central acabou. E também, recentemente, só para dar uma pinça, eu ia entrar aqui na questão da cúpula do Mercosul, em que o presidente uruguaio, Lacalle Pou, ele fala dessa questão do Alberto Fernandes sempre falar na proteção das pessoas. Mas antes, rapidamente, ainda na pandemia, teve um caso na Argentina que não chegou a ser tão conhecido, mas foi o caso ali, era Hermosa ou Formosa? Parecia Formosa. Um centro de concentração de pessoas infectadas. Como é que foi isso daí, o segredo? Formosa é uma cidade peronista, é um feudo de um cara peronista que há 30 anos está, é um dos estados mais pobres da Argentina e as pessoas continuam votando nele. E aí você fala, é impossível, como isso tem uma explicação sociológica? E a resposta é simples, 70% da população é funcionário público. Se você não votar no cara, você... 70%? 70%, tem que sair. Aí o que ele fez? Dava positivo, mandava como se fosse uma cárcere privada. E não podia sair. Você não conseguia entrar no estado. Se você morava na Formosa, ele falava, não, fica fora. Não deixavam você ir na tua casa. E o artigo 14 da Constituição Federal Nacional Argentina estabelece, como no Brasil, a liberdade para ir e vir de qualquer pessoa que resida na Argentina, tenha ou não a cidadania. Isso foi combatido, ou seja, foi inconstitucional. A questão qual é? Ninguém pagou nada, ninguém teve problema de nada, e era uma festa para os dirigentes políticos de esquerda e uma penalização para o trabalhador que ficava sem trabalho. Com qual objetivo? Muito claro, que a maioria das pessoas da Argentina sejam pobres. Cortaram a educação para que a maioria das pessoas que estavam estudando não conseguissem estudar. Quando você não tem um desenvolvimento cognitivo, quando você não tem a possibilidade de trabalhar, precisa de quê? Ajuda social. E ajuda social, eu te dou dinheiro, você vota em mim. Eu te dou dinheiro, você vota em mim. E é a realidade hoje. Hoje em dia, na Venezuela, só consegue se alimentar quem tem a Tarjeta de la Pátria. É um cartão assistencialista, né? Onde você recebe, através desse cartão, você recebe uma cesta básica na sua casa, que não dá para o mês inteiro.
Mas para ter o Tarjeta de la Pátria, parece que o Maduro aprendeu muito bem com Fidel Castro, né? Utilizando a fome como instrumento político. Para ter o Tarjeta de la Pátria válido, você tem que sair para protestar nas ruas a favor do governo, você tem que nas eleições votar a favor do Maduro e assim por diante. Segre, você consegue imaginar a Argentina tendo algo semelhante? Sim, já tem. A tarjeta alimentária chama-se. Não chega nesse ponto da Venezuela, mas para as pessoas que nos escutam entender a gravidade da situação argentina, quando a Venezuela começa a se complicar e começa a ter problemas realmente de alimentação, de futuro, muitos venezuelanos foram para Roraima, na fronteira com a Venezuela e o Brasil, e foram para a Argentina por uma questão de possibilidade de melhora e o idioma. Está tão ruim a situação na Argentina que tem um monte de venezuelano voltando para a Venezuela. Aí fala, como voltando? Volta porque é pior da Argentina que na Venezuela. Então, isso explica a situação e explica também essa colocação da esquerda que eu denomino a dissonância cognitiva militante, que é, não interessa o que você mostrar com fatos e argumentos, ele não vai acreditar, vai continuar votando, no caso o PT aqui no Brasil, o presidente, a Cristina Fernández na Argentina, por quê? Porque é a melhor forma de não ter que trabalhar em troca de uma grana. E o governo, de alguma forma, da esquerda, o que propõe é, eu te compro em parcelas, e essas parcelas fazem que eu te dou dinheiro em troca da tua alma. Porque, em definitiva, é isso, é a alma. Tem gente, saiu agora há pouco na Argentina, que o cara falou, com toda uma senhora, Mariana, falou, eu não gosto de trabalhar, eu sou vagabunda, eu não gosto de trabalhar, porque o governo me paga. E eu compro celular de última geração, tenho tablet, tenho por quê? Porque eu ganho com toda a ajuda social que o governo me dá, me paga por 3 filhos e a tarjeta alimentar e tal, 70 mil pesos. E quanto que cobra uma pessoa para trabalhar? 90 mil. Então, lógico, a pessoa fala, não compensa trabalhar. Eu fico na minha casa, não faço nada e o governo me paga. Eu fui 2 vezes na fronteira do Brasil com a Venezuela. Fui lá para a cidade de Pacaraima, né, no estado de Roraima. E uma vez, em contato com uma pessoa que estava ali sendo recebida na Operação Acolhida, ela veio e me pediu, poxa, não tem como você ver um emprego? Você é deputado federal. Aí eu falei para ela, olha, o problema do seu país foi justamente esse. Né? Um estado muito grande que, para dar emprego para as pessoas, o que não é função do Estado, exige uma arrecadação, né? Uma tributação muito alta. Enfim, hoje a Argentina a gente consegue perceber que é um estado grande. Como é que está a questão tributária na Argentina? O quanto que o argentino paga de imposto? É alto? É baixo? Isso está influindo na agricultura, no agronegócio fazendeiro lá na Argentina? Olha, quando você faz um cálculo de quanto o governo leva do teu salário ou da tua empresa, para você ter uma ideia, o argentino, estamos em agosto, dia 8 de agosto. Sim. Há 1 mês e 8 dias, que a pessoa começou a trabalhar para ele, porque até 30 de junho ele trabalhou para o Estado. A metade do que ele ganha passa para o Estado. E quando você tem uma carga tributária tão forte, você leva 2 problemas. Um, a sonegação, porque compensa sonegar em função do risco de pagar mais ou menos impostos, tributos, e o risco que isso possa levar a uma multa se for pego. Então, fala, cara, eu corro o risco de ser pego, mas pelo menos eu continuo sobrevivendo. Em relação ao campo, o governo Fernandes tomou o campo como um inimigo público, número 1. Então, para você ter uma ideia, você tem aqui no Brasil um produtor de soja. Quanto que ele recebe por cada tonelada? $510, quando a tonelada estava 540. E nos Estados Unidos, 540. E no Uruguai, 512. E na Argentina, dólares, notas, verde, 144. 144. Por que isso? Primeiro, porque o exportador de soja, ele exporta com o dólar oficial, que está 137 pesos. E o dólar da economia
está 290, 300 pesos. E além desse, ele, pelos 137 pesos, tem que pagar 35% de imposto. Se chama retenção de exportação, ainda. Então, quando ele pega 540 dólares vezes 137 menos 35%, quantos dólares ele recebe, dólares nota? 144. Então, não compensa investir, não compensa se tecnificar, não compensa comprar bens de capital, não compensa exportar. Quando a produção de qualquer setor econômico começa a não produzir, demite pessoas, gera desemprego e a arrecadação do país diminui. Só que o gasto público se mantém elevado. Então, esse déficit fiscal é cada vez pior. Cada mês é pior, e por isso a Argentina, que era, em 1895, o país mais rico do mundo, hoje está numa problemática mas terrivelmente grave, tendo, como a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem a maior reserva de gás do mundo. Sim, não, é sensacional. Eu acho que aqui, tanto a Venezuela quanto a Argentina e o Brasil, nós somos países abençoados, né? Com muitas riquezas naturais. O Brasil também tem vários metais, biodiversidade, enfim. Vocês recentemente com vaca muerta estão despontando, mas enfim, é realmente de partir o coração. Eu queria passar aqui um videozinho de uma senhora, que ela fez um vídeo também, ela é argentina, passando um conselho para os brasileiros. Assisti ele para depois comentar. Y lo puede encontrar en cualquier noticiero argentino. Ese tipo de cosas, mientras nuestro presidente estaba de fiesta. La gente sufría. Uno no podía salir, no de su provincia, de su ciudad, sin que hubiera policías por la ruta y que le preguntaran a dónde va y si tenía permiso. Eso no ocurrió en Brasil. Ustedes tienen un gobierno maravilloso. Podrá tener defectos como todo el mundo, pero es un gobierno maravilloso. Defiende la libertad. El presidente Bolsonaro es un presidente que ama a Dios y lo respeta. Aquí no. Aquí no saben lo que es Dios. Ustedes tienen un pueblo en la mayoría cristiano. Defiéndanlo. Defiéndanlo porque si sube el socialismo van a destruir la religión, van a destruir su derecho a ir a una iglesia, van a destruir su derecho a la propiedad privada. Su derecho a la propiedad privada. Que cualquiera se pueda meter en su casa y robarle. El presidente Bolsonaro es un hombre de que le dio libertad de escoger si se querían vacunar o no se querían vacunar. Acá pusieron pases hasta para entrar a un shopping, para entrar a una universidad. ¿A ustedes les parece? Yo vi que eso no ocurrió allá. Acá la corrupción es terrible, es muy, muy terrible. Si algún juez se enfrenta al poder, termina destituido y lógicamente los criminales y los ladrones libres. El gobierno está lleno de ladrones y corruptos, pero cuando digo lleno, es lleno, en todas las provincias. Pero salen todos libres, porque tienen manejada a la justicia. Y si no, nosotros le decimos lo nismunean. Acá hubo un juez, un fiscal que se llamaba Nisman y que apareció muerto, suicidado, lo suicidaron. Bueno, eso es lo que ocurre con la justicia en Argentina. No es fácil tomar la decisión de irse de un lugar donde uno ama. Segredo. É isso aí. Ela parte o coração, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: na Argentina, as pessoas têm ciência, elas têm conhecimento dessas medidas econômicas que estão dando certo aqui no Brasil, que estão controlando a inflação, que estão reduzindo o desemprego, que estão atraindo investimentos internacionais? Ou na Argentina as pessoas não sabem o que é o governo Bolsonaro? Sabem aqueles que escutam La Nación quando eu saio falando do Brasil. Eu sou correspondente de La Nación no Brasil, então em todos os programas que sou convocado, eu explico isso, sim. E verificam através de alguns vídeos que circulam também, mas não tem essa sensibilidade do que acontece aqui, do jeito que... Por isso, me parecia tão importante a gente fazer esse trabalho de divulgação, não somente para o Brasil, e o objetivo, você sabe, é poder entrevistar o presidente Bolsonaro para que ele mesmo possa explicar para os argentinos tudo o que está sendo feito aqui.
Mas quando a gente avalia, a questão mais importante que eu observava na senhora, e que de fato é incontestável, é essa questão da liberdade. Eu conseguia, quando eu consegui entrar depois de 7 meses na Argentina, eu conseguia circular porque eu era da imprensa e tinha um permisso. Você tinha que ter uma permissão para poder circular na Argentina, no teu território. E você não podia sair, não podia entrar. E essa questão dessa liberdade que o presidente Bolsonaro tanto falava, é uma questão que não dá para abnegar, para dizer, eu resigno a minha liberdade. Não dá para perder essa liberdade de se vacinar se quiser, de circular, de trabalhar, de abrir o seu negócio e até de sair do país e voltar de novo. E isso é uma questão que a gente divulgava, nós ajudávamos os argentinos que estavam fora do país, que o governo deixou no exterior, muitos. E eu falava, mas como que é no Brasil? Tem barreiras para entrar numa cidade? Não. Mas você pode sair na rua? Sim. Mas você pode ir para pegar um avião e ir para outro lugar? Sim. E isso, para o argentino, nessa hora, era algo estranho, porque lá não conseguia ser feito. E a grande vantagem que tem o socialismo, o populismo de esquerda, Eduardo, é que ele vai como aquele sapinho que é colocado em uma água que vai fervendo aos poucos. As pessoas vão se queimando e não se tocam. Então, tiram a educação, tira a saúde, tira a alimentação e te fazem dependente. E nessa dependência, quando a pessoa se tocou, já é escravo de um sistema que, graças a Deus, agora está sem dinheiro. Mas imagina uma Venezuela com um barril de petróleo acima de $90, produzindo o petróleo que produzia na época. Não tinha como parar. Não tinha como parar. E eu veja até uma questão que essa falta de perspectiva econômica atrapalha. O Brasil precisa de gás. A Argentina tem gás. O Brasil fez o gasoduto até a fronteira. Por que a Argentina não faz o gasoduto desde Vaca Muerta até a fronteira com o Brasil? Porque não tem dinheiro. São 3,5, 4 bilhões de dólares. Se eu fosse governo Fernandes, ligo para o presidente Jair Bolsonaro e digo, olha, vocês têm 362 bi de reservas e eu não tenho nada, estou zerado, estou no cheque especial. Mas você não precisa de gás? Eu tenho gás. Você poderia me emprestar esses 4 bilhões e eu te garanto fornecimento de gás por 30 anos. Bom, não vejo um problema para isso. Pelo menos para ser discutido. Qual é o problema do Fernandes? Eu não vou pedir nada para o Brasil, porque o Brasil tem um governo de direita. Qual é o problema? Sabe quem pode ajudar muito nessa questão? O embaixador agora, novamente, o embaixador Scioli. Ele pode ajudar. Agora, eu sei que tem argentino que está nos vendo também, né? E eu sei que o Daniel Scioli, ele disputou com o Macri a presidência em 2016, se não me engano, a eleição. Em 2015, quando foi 2015. A eleição. Isso. E muita gente viu o quê? O Macri como direita e o Daniel Scioli à esquerda. Bem, eu posso falar um pouquinho, porque eu já tive alguns encontros com o Daniel Scioli. Ele não me parece nem um pouco uma pessoa de esquerda, ele parece uma pessoa 100% aberta, principalmente nessa pauta econômica, né? Inclusive, ele buscou o governo brasileiro para falar de compra de material militar, né? Falar de apoio para empréstimo da FMI, falar de outros temas de interesse da Argentina e nunca entrou em questões políticas e ideológicas. Ele não está nem aí para a direita e esquerda. Ele quer ver o quê? Ele é Argentina Futebol Clube. Bem, isso daí é o que eu posso falar do Daniel Scioli. Como embaixador, ele aqui está indo muito bem. Muito bom. Inclusive, ele saiu da embaixada, foi para o Ministério da Produção, do Desenvolvimento Produtivo. Uma palhaçada. Colocaram em 44 dias e agora volta ele de novo para a Embaixada Argentina no Brasil. Mas o primeiro embaixador, e desde que eu estou no Brasil, já vi 12 embaixadores passarem. O primeiro pragmático, que fala, não interessa o que você pensa, vamos trabalhar juntos. Eu brincando com ele, falo que é o único peronista que eu consigo elogiar, porque... Mas ele é muito bom no que está fazendo. E eu acho que esse tipo de embaixador permitiu que, quando você começou a live agora, dizia assim, o Brasil é importante para a Argentina. Hoje o Brasil, de novo, é o primeiro mercado da Argentina. Não era. Mas com o trabalho do Daniel Scioli, voltou a ser o primeiro mercado. E por isso temos que cuidar. Para um argentino, para uma empresa argentina, Brasil é um mercado sonhado.
pela quantidade de pessoas que tem da classe alta, da classe média, consome, paga, tem dinheiro, tem reservas, tem demanda, tem inflação controlada, tem geração de emprego, tem abertura de empresas, com a desburocratização administrativa, você hoje consegue abrir uma empresa muito rápida, tramitar o CPF, tramitar a residência, inclusive para argentinos que possam querer vir trabalhar aqui, investir aqui. Então, essa proximidade que, além do mais, gera que, pelo Mercosul, um produto argentino não pague impostos para entrar aqui, como se paga do exterior, é um jardim. É como se você tivesse... Eu quero um jardim grande, tem o maior do mundo, do lado da tua casa, chama-se Brasil. Tem que cuidar. Com certeza, com certeza. Segredo, eu queria que passar mais um vídeo. Vamos lá. E é um vídeo que eu vi hoje, acabei de postar logo antes de começar a nossa live, que foi postado pelo meio de comunicação aqui independente, o La Derecha Diário, que é um jornal argentino. Vamos ver aqui que é uma comparação do Brasil com a Argentina. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com o seu candidato. Onde o seu candidato apoiou outros pela América do Sul, olha a miséria que está esse país, olha para onde está indo a nossa Argentina, a sua economia, um país próspero. Ellos no tienen necesidad, ellos no saben lo que es ir con la soga al cuello de lunes a lunes, sabiendo no saber qué carajo vas a comer. Y este gobierno de mierda se caen en todo. Somos trabajadores, hijo de mí, somos trabajadores nosotros. ¿Vos querés que tu mamá viva mejor de lo que vive ahora? Sí, toda mi familia igual. Y yo creo que yo también me saque de acá. ¿Quién te quiere sacar? ¿Quién? Dios. Igual me siento mal por los niños en la calle, por lo que no tienen de comer. Na Argentina, governada pelos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, desenterraram frangos que foram descartados em um terreno. Hay mucha gente que está pasando hambre. Ven que ya cae la carne de arriba y ya te empujan, te pegan y todo por la carne. Pero se matan abajo de la basura y la gente se vuelve loca, se desespera. Tengo 58 años, laburé toda mi vida, mira. Pero hay más comida, tenés que pedir ahí. No, no hay más comida, me dijeron que no hay más comida. Yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. A Argentina está a caminho da hiperinflación. La Argentina hoy formalmente tiene más inflación que Venezuela. Hace poco me consiguió otro venezolano en la calle que me decía que no puede dormir porque así empezamos nosotros en Venezuela. Argentina está entre los primeros donde hay éxodo y la gente se quiere ir. Me cuesta alejarme de mi familia. Los dos países que más se rajan son los ciudadanos de Venezuela y después de Argentina. O pessoal quer sair do seu país. Nós não vamos sair do Brasil. Dói, cara. Não, é triste. Me emociono aqui. Eu chego a Dói. Eu estou emocionado, imagina, porque eu vejo como destruíram o meu país. Não é o problema da pobreza hoje. A questão sempre é perspectiva futura. Se você hoje está ruim, mas você consegue vislumbrar um futuro melhor, você fica, aposta. O problema é que quando você enxerga indicadores que te mostram esse futuro, o futuro é muito pior do que hoje. A Argentina tem hoje 63% a 65% de crianças passando fome. E pessoas que têm 13 anos, que o sonho deles é saber ler e escrever. Quando com 13 anos já deveriam saber ler, escrever e interpretar texto, e não conseguem. E que é o que o governo de esquerda faz quando tem uma dificuldade de aprendizado? Em lugar de colocar melhores professores, mais dedicação para o estudo, não, diminui a exigência para aprovar. Então todo mundo passa de ano. E o dia de amanhã o mercado vai ser cruel. E quando você não tem dinheiro para dar de comer aos teus filhos, deve ser uma situação terrível para qualquer pessoa. E aí você vê que por que optam por ir embora? Porque quando a gente enxerga o futuro, o que vê são coisas piores do que hoje tem, que já são ruins. O governo argentino
o próximo, que o ano que vem tem eleições, e certamente esse governo vai perder, vai ter que trabalhar nesses meninos que têm de 0 a 4, 5 anos, para que eles tenham uma alimentação melhor, para que o cérebro deles possa se desenvolver melhor e possam aprender. Hoje essa condição não existe. E você não pode dar o tempo todo ajuda social. Vou compartilhar com quem nos está assistindo e contigo, Eduardo, uns números que falam por si só. A crise pior da Argentina foi em 2001. Morreram pessoas no final do ano que gerou a saída do presidente da rua. E quando a gente tirava uma foto da realidade econômica e social, tinha 2,5 milhões de pessoas trabalhando para o Estado, federal, estadual, prefeituras, legislativo, executivo e judiciário. 2,5 milhões. Tinha 2 milhões de pessoas que recebiam alguma ajuda social do Estado e tinha 5,8 milhões pessoas que estavam registrados em carteira, que pagavam tributos para alavancar essas pessoas, tanto que trabalham no Estado, quanto que recebiam ajuda social. 20 anos depois, qual é o número hoje? 4.500.000 pessoas que trabalham para o Estado, ou seja, quase o dobro. Sim. 22 milhões de pessoas que pegam uma ajuda social, multiplicou por 10. E quantas pessoas bancam essa questão? 5,8 milhões igual, que 20 anos atrás. Ou seja, não mudou. Esse peso é tão grande que as pessoas cansam de trabalhar para ajudar os outros que não fazem nada e dizem, cara, eu prefiro ir para outro lugar, porque aqui não tem o futuro. Dá para dizer já que os argentinos que têm condição já saíram da Argentina? Muitos já foram. Tenho grandes amigos que os filhos já foram. E aí tem uma definição ruim. Quando em 1895 a Argentina é o país mais rico do mundo, e isso não é piada, basta procurar no Google. O Brasil Paralelo fez documentário mostrando isso. Aí você tem 1920, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Para onde iam os europeus que estavam na Guerra Mundial? Para a Argentina. Não iam nos Estados Unidos, só uma partezinha pequena. O resto ia para a Argentina. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. E antes do peronismo, conseguiam ir para a Argentina. Por quê? Porque era uma guerra que tirava o futuro e a Argentina era um país próspero de crescimento. Até que foi Perón. Quando Perón entrou, bagunçou tudo. Mas essa condição gerou que os imigrantes dessa época tivessem filhos. E esses filhos desses imigrantes hoje são pais de migrantes, emigrantes. Olha que situação. O filho ficou no meio dizendo, eu sou filho de quem chegou à Argentina para trabalhar. Nem falavam o idioma e conseguiam trabalho. E esses são hoje os pais daqueles meninos que, tendo a oportunidade, eles podem sair do país. E o governo fez agora, semana passada, eu estava em Buenos Aires. Aí eu já programando a próxima viagem para Buenos Aires e São Paulo. Entro para ver quanto que saiu uma passagem. Aerolíneas Argentinas, comprada no Brasil, São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, $350. Quanto que sai o mesmo voo, na mesma companhia aérea, se eu compro na Argentina? $850. Como explica? Impostos e colocar um valor mais alto para que a pessoa que quer viajar tenha que pagar mais. Penaliza a classe média. Uhum. Numa empresa do Estado que dá $1 milhão de prejuízo por dia. Uhum. E eu vi uma matéria dessa também. Além da carne, que é determinados cortes, determinadas peças de carne, está proibido a exportação da Argentina até o final do ano que vem. Também está batendo uma história dessa também, de aumentar o tributo para quem fosse para o exterior, né? Como se fosse coisa de gente rica, desnecessária e supérflua, né? Sendo que, na verdade, tem gente que estuda no exterior, tem gente que trabalha, né? Tem business, enfim. Acaba que reduz ainda mais a possibilidade da Argentina de sair dessa lama. Eu não sei se o governo consegue perceber isso, mas é muito claro para a gente que está aqui do lado de fora que a gente tem que fazer o quê? Tem que atrair dólares. Ele tem que atrair investidor internacional. Não vai. Reduzir o tributo. Não dá para reduzir porque tem muito funcionário público. Faz igual o Brasil. Em 2019, a gente cortou 40 mil cargos comissionados, funções gratificadas, a gente reduziu o tamanho do Estado.
E cada vez que o Brasil cresce aqui, a gente vai reduzindo imposto. Poxa, o Brasil cresceu, tem mais loja, tem mais shopping, tem mais negócio circulando, aumentou a arrecadação do Estado, bacana, diminui o tributo, vai tornando mais suave. Isso se chama Laffer, tem a teoria econômica de Laffer, que diz quanto mais você aumenta a pressão tributária, menos aumenta a arrecadação. O Brasil está demonstrando que funciona. E quanto mais diminui a carga tributária, mais aumenta a arrecadação porque traciona mais economia. Mas isso é tão lógico, Eduardo, que por que a Argentina não faz? Porque não quer. Só tem essa explicação. O governo da Cristina colocou um poste eleitoral que chama Alberto Fernandes, como Lula colocou a Dilma, na expectativa de que sejam cachorrinhos obedientes. E resolveram fazer a deles. E acabou numa bagunça terrível. Aí o que foi? Hoje o presidente Fernandes é um presidente que serve para ir na Assunção do Petros e ficar dormindo na Assunção. Você viu a foto? É vergonhoso. É vergonhoso. Aí que colocaram a um super-ministro de economia, chama Massa. Mas ele é economista? Não. Então como pode colocar... do Congresso, né? Como pode colocar um super-ministro de economia que não manja de economia? Porque o importante aí qual é? O único objetivo do governo da Cristina Fernandes é a Cristina Fernandes não ir presa. Só. O resto pode explodir o mundo. E é tão a favor dos pobres que ela ganha o equivalente por mês a 110 aposentados. 110. Ela ganha hoje 4.200.000 pesos e um aposentado ganha 40 mil pesos. Mas essa dissonância cognitiva militante não faz ele pensar, peraí, essa que teoricamente é a minha líder dirigente do país e da política, como eu permito que ela ganhe 110 vezes mais do que eu? Não tem explicação, só tem uma. O único interesse é eu não quero ir preso, e os meus filhos também, por favor, não. Então, para isso, solta dinheiro para ela ter esse 30% a 35% de votos que vão continuar acompanhando, e dessa maneira vou empurrando com a barriga. Mas hoje a Argentina dá pena. Quando eu vi essa senhora, que ela chora no final, ela explicava que ela, de criança, ela padeceu necessidade, então ela comia uma vez por dia. E ela fala, e nunca imaginei que de velha eu poderia voltar a acontecer essa mesma coisa. E chorava. Você viu como as pessoas se jogam atrás do caminhão de lixo? É degradante isso. E isso que faz o governo populista da esquerda. Uhum. Segredo, a gente já está passando de 42 minutos, estamos indo já para o final da live. Vamos indo. Você falou também, eu tenho mais duas perguntas só. Uma delas é o seguinte, você falou da perspectiva de futuro, né, que o futuro ainda não está claro para a Argentina, parece que ainda vai haver ainda mais um tempo aí de sofrimento debaixo de um governo socialista. Uhum. No futuro, vocês têm eleição presidencial ano que vem, correto? Outubro. Em outubro de 2023. Sim. Como é que está o cenário presidencial? Eu pergunto, porque no evento que eu organizo no Brasil, no CIPEC, que é o Encontro de Conservadores, organizado pelo meu instituto, que é o Instituto Conservador Liberal, lembrando que o liberal é liberal clássico na economia, né, de um estado pequeno, e a gente recebeu lá o Javier Milei. Javier Milei, que parece um fenômeno na Argentina, né? Não fala nada do politicamente correto, fala coisas que às vezes eu vejo só ele falando, e lembro muito o que ocorreu aqui com o Bolsonaro em 2018, sendo que no Brasil o cenário de 2018 era bem semelhante da Argentina, né? A população revoltada com escândalos de corrupção, sabendo que existe um sistema onde o poder judiciário nem sempre corresponde às expectativas da população quando se fala em justiça, uma crise econômica das maiores da história do país, e isso fez aí, tornou o caldo necessário para que viesse uma pessoa como Jair Bolsonaro. Você acredita que ano que vem na Argentina esses fatores podem eleger Javier Milei presidente da República? Eu acho difícil, porque o Javier, que até hoje eu não entendi como ele foi, né? Deve ter ido porque você convidou ele por uma questão pessoal, porque ele não é liberal clássico. O Javier Milei é o que ele denomina um anarcocapitalista. Ele é mais para a ausência do Estado, ele vai um pouquinho mais além. E é impossível trabalhar sobre essa linha. E o Javier, que tem um conteúdo acadêmico brilhante, uma forma discutível de dizer as coisas,
mas que às vezes pode soar um pouco agressivo. Ele cometeu, na minha humilde opinião, 2 erros recentes. O primeiro era propor a venda privada de órgãos. Isso é uma questão muito dura para qualquer pessoa, porque você imagina que uma pessoa que não tem recursos possa vender para que tenha recursos um fígado. Não tem cabimento, desde o ponto de vista, inclusive, religioso. E, por outro lado, há 3 semanas atrás, um mês, comentou que não era para agora, mas que era bom ter uma discussão sobre a venda de crianças. E aí falamos, Javier, menos, cara, porque ele tem muito conteúdo acadêmico, ele sabe muito o que ele está falando, e eu me permito diferenciar o pensamento dele, que ele quer fechar o Banco Central. E eu proponho que seja autônomo, como é aqui. Alterna 2 anos, respeito dos anos das eleições presidenciais, e deixa ele trabalhar através do Comitê de Política Monetária Nacional, Conselho Monetário Nacional. As metas, e se passar das metas, aí discute se pode ser mandado embora ou não. Exatamente, mas não fecha. Mercado, uma segurança. Mas não fecha. Então, ele serve por quê? Porque o antipolítico. Isso hoje é bom. Mas na antipolítica dele também, ele sorteava o salário dele, mas não explicava como ele vivia, da onde que ele tirava o dinheiro para viver. Então, são questões que eu acho que tem muito para crescer. O Javier é muito competente, mas eu não sei se a sociedade em geral está preparada para isso, porque, além do mais, para você ter uma potencialidade eleitoreira, você precisa de fiscais. Na Argentina ainda não tem lista como a urna eletrônica, são listas que tem que ter um fiscal por cada mesa. Depois você precisa de uma estrutura partidária, que o Javier não tem, e precisa de recursos, que o Javier também não tem. Mas seria maravilhoso, hoje, para mim, a responsabilidade da oposição, incluindo o Javier, seria: temos que tirar o kirchnerismo do governo. Depois a gente vê. Hoje, Bolsonaro, qual é a prioridade? Manter essa questão econômica e que não volte à esquerda no Brasil. Depois a gente vê como continua, mas você tem que tirar o problema maior. E o problema maior hoje é populismo de esquerda. Uhum. Meu caro Segre, antes de te agradecer, eu vou mandar só a última. Manda. Os argentinos imaginavam, há coisa de 10, 15 anos atrás, que a Argentina chegaria nesse ponto que está hoje? Eu faço essa pergunta porque os contatos que eu tive com os venezuelanos, eles me alertavam para isso. Falavam: olha, não acha que o socialismo do século XXI, que o bolivarianismo, que o progressismo, que o comunismo nunca vai chegar no Brasil. Porque na Argentina, principalmente o pessoal dos anos 90, que viveu um tempo muito bom econômico na Venezuela, quer dizer, na Venezuela, né? Um tempo muito econômico na Venezuela, falei, confundi com a Argentina. Eles jamais imaginaram que chegaria à situação que eles estão hoje, que inclusive é pior do que a Argentina. Você acha que a Argentina pode chegar a essa situação da Venezuela? E os argentinos, 15, 20 anos atrás, imaginavam que estariam nessa situação hoje em dia? Nenhum argentino imaginou que hoje a Argentina estaria como está. A Argentina tem uma vantagem em relação à Venezuela. A Venezuela tem um único produto, petróleo, não tem outro. A Argentina tem um desenvolvimento agropecuário bom e consegue produtividade apesar de todas essas dificuldades, da carga tributária e tudo. Então tem uma projeção boa. O problema é a dirigência política. Eu acho que se a Argentina consegue retirar o governo dos Fernandes e colocar qualquer um, não sei quem, não interessa, qualquer um, eu acho que, e eu sempre termino as minhas conferências e tudo dizendo: aún estamos a tempo, ainda dá tempo. E essa é a sensação que eu tenho em relação à Argentina. Tem chance de melhorar? Tem, mas tem que mudar com muita urgência a dirigência, entrar com uma programação econômica do estilo brasileiro, que tem dado certo, que os indicadores estão aí mostrando que dá certo. Então, precisa ter um programa econômico mais parecido com o Brasil. E Brasil é a última muralha chinesa contra o populismo. Então, por isso que temos, mesmo que eu não voto no Brasil, eu faço questão de participar nessa campanha dizendo: gente, cuidado, porque o que pode vir é muito pior do que vocês já viram, que é o que aconteceu na Venezuela e o que aconteceu na Argentina. Perfeito. Segre, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho de levar essas informações para a Argentina. Sucesso, fica com Deus.
Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Pessoal, esse aí foi Gustavo Segre, analista político argentino. Tem participação, na verdade, né, na televisão do La Nación. Falou um pouquinho aqui com a gente da realidade que ocorre aqui no país vizinho, a Argentina, que é tão bela quanto o Brasil. Mercado consumidor grande também, deve estar chegando ali por cerca de 50 milhões de habitantes, grandes territórios, né, agronegócio também pujante. Enfim, maior reserva de gás da América Latina e grandes potencialidades. Mas, se você tem um fator político, né, preponderantemente ideológico, correndo para o lado do socialismo, é isso daí que acontece. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, recorta pedaços dessa live, manda nos grupos do WhatsApp, manda para os seus amigos, porque o que está em jogo, como o Segre falou, não é só a questão econômica, não. É a nossa liberdade. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus.